A vida não faz sentido. E quer saber? Tá tudo bem com isso. Senta aí, ou continua lavando a louça, andando na rua, fazendo tua caminhada, porque o que eu vou te falar agora pode doer um pouco, mas no fim pode te libertar. Desde criança enfiaram na sua cabeça que a vida tem um propósito, que existe um caminho certo. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, comprar uma casa, se aposentar e morrer. Como se fosse um joguinho com fases. Passou de fase, ganhou um bônus de felicidade. Faz tudo certo, ganha uma medalhinha imaginária de vida bem vivida. Mas aí vem a vida real e ela joga tudo isso no lixo. Você vê gente rica, infeliz. Você vê gente que fez tudo certo, deprimida. Você vê casamentos perfeitos que acabam do nada. Você vê gente morrer jovem, gente sofrer sem motivo aparente, e então você começa a se perguntar, qual é o sentido disso tudo? Spoiler, não tem. E calma, isso não é o fim do mundo. Na verdade, pode ser o começo da sua liberdade. A vida não é um problema a ser resolvido, é uma realidade a ser experimentada. Soren Kierkegaard. A gente tem essa mania de querer resolver a vida como se fosse um quebra-cabeça. Mas e se a vida não for um quebra-cabeça? E se for só um quadro abstrato, sem forma definida, sem manual, sem roteiro, só cores jogadas numa tela em branco e você, ali no meio, tentando entender o que aquilo significa. Talvez a grande virada esteja aí, parar de buscar sentido e começar a criar o seu. Pensa no Luffy, do One Piece. Ele não tem uma causa nobre, não quer salvar o mundo, não quer ser herói. Ele só quer ser livre. Ele navega por aí, rindo, apanhando, ajudando quem quer. E no meio disso tudo, vai construindo o próprio caminho. É caótico? É, mas é real. E é leve. Agora, compara com alguém que vive buscando sentido em tudo. Cada pequena decisão vira uma crise existencial. Será que essa é a pessoa certa? Será que esse é o emprego certo? Será que eu tô desperdiçando minha vida? Spoiler de novo, você vai errar. Vai fazer escolhas idiotas, vai se arrepender de algumas coisas e outras nem vai entender por que fez. E tá tudo bem. Albert Camus, um filósofo que parecia ter nascido para viver de ressaca, dizia que a única questão realmente séria da filosofia é o suicídio. Porque quando você percebe que a vida não tem um sentido objetivo, isso te joga no limbo. Você pensa, então pra que continuar? Mas Camus vira a mesa. Ele diz: o absurdo da vida não é motivo para desistir, é motivo para se rebelar. Viver se torna um ato de resistência, sorrir no meio do caos, continuar mesmo sem saber porquê, isso é corajoso pra caramba. Pensa no Coringa, no filme com Joaquin Phoenix. Ele é o reflexo de um mundo que enlouqueceu, o caos engole ele e ele decide dançar no meio da desgraça. Agora, não tô dizendo pra você virar um sociopata maquiado, mas tem algo ali. Uma aceitação do absurdo que te deixa leve. Quando você para de lutar contra o caos, começa a dançar com ele. Sabe aquele momento em que você percebe que nada faz sentido? Parabéns, você acordou. Acordou do teatro, acordou da religião fabricada pra te controlar. Acordou das promessas de vida perfeita, feitas por coaches que vivem de mentiras. Acordou da ideia de que o sucesso vai te salvar. E agora, o que fazer? Faz como o Meursault, do livro O Estrangeiro, também do Camus. Ele não se importa com as regras do jogo. Ele vê a morte chegando e aceita. Não com tristeza, mas com um sorriso. Porque no fundo, ele entendeu uma coisa. Se nada faz sentido, tudo é possível. A vida não precisa ter um grande propósito para ser vivida de forma intensa. Você pode viver por momento, por risadas sinceras, por conversas aleatórias, por aquele café quente, manhã fria. Isso não é pouco, é tudo. Sabe quando você tá assistindo um anime, tipo Mob Psycho 100, e o personagem principal percebe que ele não precisa ser especial, que ele não precisa salvar o mundo, que ele só quer viver de boas, fazendo o que gosta, cuidando de quem ama? É sobre isso. A liberdade real vem quando você se livra da obrigação de ser alguém. Mas então, se não tem sentido, o que eu faço? Você vive. Você sente o vento no rosto. Você dança sem saber dançar. Você abraça sem motivo. Você come aquele lanche zoado às 3 horas da manhã. Você liga pra alguém só pra ouvir a voz. Você escreve coisas idiotas num caderno velho. Você cria seus próprios pequenos sentidos. Isso é mais do que suficiente. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas às vezes, o seu porquê pode ser tão simples quanto:
porque hoje eu quero. E se isso for o bastante, você venceu. A vida é como um filme sem roteiro. Você pode ser o protagonista, o vilão, o figurante, ou simplesmente sentar na última fileira e curtir o espetáculo. Não precisa de legenda, não precisa de explicação. Olha ao seu redor. Tá vendo o céu? Ou ouvindo o barulho da rua, dos pássaros, da chuva? Essas coisas existem por nada e justamente por isso são tão bonitas. Aceitar que a vida não faz sentido é o primeiro passo para parar de sofrer por bobagem. Você não precisa impressionar ninguém. Não precisa acertar sempre. Não precisa correr feito um rato em um labirinto. Você só precisa estar aqui, presente, agora. Mas e se tudo for em vão? Tudo já é em vão. E ainda assim, a gente vive, a gente ri, a gente ama. A gente sente medo, a gente erra, tropeça, levanta, e isso é mais do que qualquer sentido possa explicar. Então, da próxima vez que a ansiedade bater, que o medo do futuro te sufocar, que a dúvida sobre o sentido da vida te consumir, respira fundo, fecha os olhos e lembra, não faz sentido e tá tudo bem com isso. A vida não precisa fazer sentido para ser maravilhosa, ela só precisa ser vivida. Se esse texto fez sentido para você, ironicamente, talvez seja a hora de parar de buscar tanto sentido nas coisas e só viver.